Contribuintes que fazem Pilates podem fazer a dedução da atividade física na declaração do imposto de renda. Essa é uma regra aprovada em 2024 que passa a valer para o imposto de renda de 2025. Mas atenção, essa mudança que já foi feita pela Receita Federal sobre os gastos com o método de exercício que busca fortalecer o corpo só podem ser feitas se as despesas forem declaradas pelo contribuinte em um serviço prestado por um profissional fisioterapeuta, conforme a Receita Federal determinou, e que tenha registro no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O entendimento da Receita Federal orienta o contribuinte que são dedutíveis da base do cálculo do imposto de renda da pessoa física as despesas comprovadas com serviços prestados na área de saúde. E agora entrando também o serviço prestado por fisioterapeutas, incluindo as sessões do método Pilates administradas pelo profissional atendido a partir daí com cada um dos requisitos normativos que o imposto de renda prevê para 2025. E para a gente conhecer um pouco mais sobre o que é o Pilates, como funciona essa atividade e a importância de também ter a procura por um profissional especializado, a nossa convidada presente conosco nos estúdios da Rádio Bandeirantes é a Ana Clara Vieira, fisioterapeuta, que gentilmente atende o nosso convite e por isso agradecemos a sua presença conosco no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, Ana Clara. Muito bom dia, eu que agradeço. Primeiramente, ter uma novidade como essa, com a Receita Federal, de certa forma ajuda também a profissionalizar um pouco mais essa atividade, regular e mostrar para quem procura o Pilates que não é qualquer profissional que está preparado para fazer esse atendimento? Sim, ajuda muito. E tenho tido bastante procura depois que saiu essa nova lei, né? E eu acho legal porque o Pilates tem vindo sendo muito importante assim, na saúde das pessoas. O pessoal tem buscado bastante, os médicos têm recomendado bastante. Logo depois da pandemia também, o Pilates ficou bem visível, porque o pessoal buscou cuidar mais dessa saúde, do bem-estar, né? E aí o Pilates tem sido bastante procurado, sim. Para quem não conhece, como é uma atividade de Pilates e a quem ela é indicada? Então, o Pilates é para todo o público, certo? Ela é uma atividade física que busca trabalhar o seu corpo como um todo. Ele trabalha o fortalecimento muscular, a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação motora. Também auxilia em casos de ansiedade, depressão e entre muitas outras coisas. Então, é um método assim muito rico em melhorias para a saúde e bem-estar do ser humano. E qual a importância de ter um profissional da fisioterapia acompanhando a pessoa que faz a atividade? Porque através do Pilates você faz, né, uma avaliação fisioterapêutica, vê as limitações, né, de cada um, porque cada um é de um jeito, e através dessa avaliação a gente vai montar uma conduta para trabalhar em cima de toda a sua limitação. Então, você precisa de um profissional capacitado e que vai te olhar assim como um todo. Hoje, em geral, Ana Clara, qual o público que mais procura você, seus colegas fisioterapeutas? Qual o público que mais está procurando Pilates, principalmente aqui na região? O pessoal da terceira idade. E eu tenho especialidade, né, na saúde do idoso. Então, lá na minha clínica, 80% dos meus pacientes são idosos. E essa faixa etária anda procurando bastante o Pilates. Porque é uma atividade de quase nenhum impacto. E por conta dos idosos terem já, né, a maioria ter dor crônica, processos degenerativos, não podem fazer atividade de impacto. Então a procura tem sido maior nessa faixa etária mesmo. E aí o que dá para sentir de mudança já com quantas sessões? E a base é o quê? A partir de alongamento, a partir de exercícios considerados mais leves? Como é que muda a qualidade de vida desse idoso, dessa pessoa que procura o fisioterapeuta? Porque assim, o Pilates, ele, como eu disse, ele vai trabalhar o seu corpo como um todo. Então, através da avaliação, você vai ver os pontos fortes, os pontos fracos do idoso, e aí você vai trabalhar em cima disso. Tem idoso que chega com uma autonomia, assim, excelente, são poucas queixas, então a gente consegue começar de uma maneira mais
vamos dizer assim, forte o Pilates, né? Mas já tem idoso que tá mais debilitado, então você precisa primeiro começar com movimentos leves e conforme vão passando as sessões, a gente consegue deixar o atendimento assim de uma maneira mais, né, forte. O Pilates, vamos dizer assim. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Ana Clara Vieira, falando sobre o Pilates, que inclusive a partir do ano que vem, para quem pratica, para quem participa de alguma atividade do Pilates, pode ser destituído do imposto de renda, tem a dedução do imposto de renda da pessoa física. Agora, existe alguma recomendação para algum tipo de paciente, algum perfil que não é aconselhável o Pilates? Ou ele pode ser aconselhado para todos os públicos? Ele pode sim ser aconselhado para todos os públicos, porque a pessoa que chega até mim, né, ou até o outro profissional da área da saúde, vai fazer essa avaliação e adaptar conforme a limitação do paciente. Então, são aulas personalizadas para, né, suprir a necessidade de cada um. Você já se especializou desde o início no trabalho de idoso, percebeu que essa era uma vocação misturada com uma necessidade de mercado? Ou isso é algo que você percebeu ao longo da caminhada como fisioterapeuta? Como é que foi sua percepção dessa necessidade? Então, na faculdade, no último ano, a gente faz estágio e tem que passar por todas as áreas. E a área que eu mais gostei, assim, de cara, foi mesmo a geriatria. E aí, quando eu me formei, eu me mudei para Campinas e comecei a trabalhar em outros lugares e não comecei a especialização logo de início. Esperei 1, 2 anos, aí eu vi que realmente era o que eu gostava, o que eu queria seguir. Aí me especializei, né, fiz a pós em geriatria e hoje é o que eu amo e me sinto muito realizada, sou muito grata. E eu adoro, assim, não é uma área que eu penso em sair, não. Quero continuar. E você acredita que essa popularização do Pilates e essas novas regras agora também ligadas à Receita Federal podem fazer com que isso popularize ainda mais a atividade, a ponto de, por exemplo, o SUS oferecer esse tratamento de forma mais democrática, em mais locais, e os fisioterapeutas também estarem mais ligados a essa questão da saúde junto com programas públicos? Com certeza, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, porque, como todo mundo sabe, o Pilates ele não é tão acessível para todos os públicos, porque ele não é uma atividade física de baixo custo, né? Por ser uma atividade mais cara, vamos dizer assim, se o SUS conseguisse, de alguma forma, suprir isso, seria muito, muito, muito legal mesmo. Nós conversamos com a Ana Clara Vieira, fisioterapeuta, falando a respeito do Pilates. Ana, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, você está presente nas redes sociais? Sim, tô sim. Eu tô no Instagram, que é o @reflorescerfisioepilates. Reflorescer Físio e Pilates. Isso. E ali que tem um pouco da sua atividade, a sua formação profissional, também a atividade do dia a dia. Isso. Tem uma pergunta chegando aqui, deixa eu aproveitar a participação. É a Francisca, final do telefone 1399. Ela diz que ela tem algumas dores pelo corpo, principalmente dores que nossos avós chamavam, né, de dores nas juntas. Isso pode ser também tratado com Pilates? Pode, com certeza, pode. É assim, depois do diagnóstico clínico, né, não imagino que ela possa ter, às vezes é uma bursite, uma tendinite, mas o Pilates, ele atua em qualquer tipo de patologia, então com certeza ele vai ajudar. Ela até brinca que que nessa fase é aquela história do junta tudo e joga fora. Joga fora não, dona Francisca. Dá para tratar, então dá para cuidar da saúde e de uma maneira que não seja tão forte, que cada corpo consiga, claro, ter o respeito. E eu imagino que para cada paciente, para cada pessoa que procure um fisioterapeuta, haja um tipo de atividade específica, né, Ana? Isso, o atendimento é totalmente personalizado. Então, a gente vai fazer essa avaliação em cima das dificuldades de cada um. E aí, a aula é montada em cima disso. Ana Clara, muito obrigado pela sua participação dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Só reforçando, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, Reflorescer Físio e Pilates. Um bom trabalho para você, para toda a sua equipe e tendo novidades sobre o Pilates, quem sabe mais popular também dentro do SUS, a gente volta a falar sobre esse assunto. Combinado? Tá joia, obrigada, viu?